Olá! Nesse vídeo nós vamos apresentar a programação dinâmica considerando o fluxo não seriais. Então, até agora, o que a gente viu basicamente, todos os exemplos abordados, os fluxos foram seriais, ou seja, todos os estágios trabalhados e considerados, eles estavam interconectados numa relação em série, né? Então, por exemplo, a gente considerava um estágio atual que dependia das informações do estágio anterior e levava para o estágio futuro, sempre considerando fluxos seriais, né? Mas algumas classes de problemas encontrados em ambientes práticos, né, principalmente na indústria de processo, essa estrutura do fluxo não serial, ele não pode ser aplicado, tá bom? Então, especialmente em problemas que consideram fluxo de produtos como gases, líquidos ou produtos que envolvam escoamento por algum sistema, e até mesmo em processos de linhas de montagem, né? Isso pode estar acontecendo. Então, de uma forma geral, quando a gente não considera o fluxo serial, ele pode estar considerando vários mix de situações em que, de alguma certa forma, ele traga algum fluxo em paralelo. Então, aqui nessa primeira representação, nós temos um sistema que é o que a gente chama de sistema com ramo divergente. Então, a gente tem aqui na parte inferior um fluxo serial, mas a partir desse primeiro estágio mais à esquerda, a gente tem uma saída que vai para situações em paralelo, né? Aqui no ramo superior e para o ramo inferior. Então, observem que a conexão desse ramo superior, que está em paralelo a esse segundo nível aqui, ela não volta a conectar com o fluxo serial que segue nessa linha de baixo. Então, é o que a gente chama de sistema com ramo divergente, desculpa, tá? Ocasionalmente, esse ramo superior aqui que está em paralelo, ele pode voltar a conectar no seu sistema. Então, a gente fala que é um sistema paralelo com desvio, né? Pode ter também um sistema convergente. Então, aqui a gente tem, considerando a primeira linha de baixo, aqui um sistema serial. E aqui nesse nível superior, a gente tem um outro nível que vem de uma outra situação e que traz essa informação para o nosso fluxo serial. Então, nesse caso aqui, nós estamos considerando um sistema com ramo convergente, ou seja, está convergindo para o seu sistema de programação dinâmica. Né? E aí, uma variante desse sistema convergente é o que a gente chama de sistema com retorno. Então, você pode ter ali no seu fluxo serial, em algum momento da sua linha de produção ou da sua situação na prática, essa informação, essa saída, ela volta a fazer parte do seu sistema, né? Então, ela é processada, vai para um ramo paralelo, passa por um outro processo e ele retorna como entrada no seu sistema novamente. Então, basicamente, os sistemas considerados em programação dinâmica, que não apresentam apenas os fluxos seriais, como foram os exemplos que nós abordamos anteriormente, vão estar considerando alguma dessas situações ou várias delas combinadas, tá bom? E na aula de hoje nós vamos apresentar uma situação que leva em consideração esse fluxo não serial. E aí a gente vai tentar entender um pouco como que se considera, então, essas informações de fluxos de entradas e saídas no processo de programação dinâmica, de modo a determinar a solução ótima do problema, tá? Então, vamos lá. Então, vamos considerar, por exemplo, esse fluxo não serial numa indústria de processo. Então, vamos considerar aqui, a gente tem aqui, então, o que eu vou chamar de estágio 2, 1 e estágio 1, aqui no ramo superior, e eu tenho aqui também o estágio 3, o estágio 2 e o estágio 1. Se a gente considerasse apenas o estágio 3, estágio 2 e estágio 1, nós estaríamos no caso que já estamos acostumados a tratar, que seriam os fluxos seriais. Mas observem que aqui no final do estágio 1, nós temos duas entradas, né? Então, temos uma convergência aqui
de fluxos, né? Então, o fluxo 2, 1, 1, 1 está entrando aqui no estágio 1. Então, o interessante aqui, né, seria a partir das entradas. Então, observem que a gente tem duas entradas lá iniciais, que seria aqui destacado no estágio 2.1, o S21, aqui em vermelho, e o S3, né? E a gente quer, então, dada essa entrada S21 e essa entrada S3, identificar qual é a combinação aqui desses fluxos aqui, que vai minimizar a soma dos retornos totais, em função dessa entrada S21 e S3, que são os nossos parâmetros dados, tá? Então, o que a gente faz para resolver esse tipo de problema é o que a gente já tinha feito no fluxo serial, ou seja, começar a solução de trás para frente. Então, observem que o estágio mais adiantado aqui, né, mais à direita, seria o estágio 1. Então, é o que a gente chama de último estágio do nosso processo. Então, basicamente, a nossa solução, ela deveria começar dali, tá? Então, quando chegar nesse momento aqui, a gente vai precisar de todas as entradas, tá? Então, para considerar o fluxo ótimo aqui, né, o retorno ótimo no estágio 1, eu vou precisar trazer o estágio ótimo do estágio 1.1 e do estágio 2 como entrada. Então, considerando os estados possíveis a partir do estágio 1.1 e do estágio 2, eu vou conseguir determinar esse estágio ótimo. Então, o que a gente vai fazer para facilitar aqui a nossa problemática vai ser, então, resolver esse fluxo serial superior, tá? Então, a gente tem aqui um fluxo serial no ramo superior. Então, a gente resolve esse ramo aqui de forma que a gente já está acostumado, e depois a gente usa essa solução ótima como entrada aqui no estágio 1, e aí a gente volta com essa solução, com essa entrada já definida, a gente resolve o estágio 1, volta ao estágio 2 e volta ao estágio 3, e a gente teria então a solução ótima como um todo. Então, só para observar aqui, eu vou chamar de variável de decisão S21, a variável de decisão do estágio 2.1. Vou nomear por x1 a variável de decisão do estágio 1.1, x3 a do estágio 3, x2 a do estágio 2 e x1 igual a variável de decisão do estágio 1, tá? E aqui eu já coloquei nesse fluxo as relações de restrição que estão obedecendo essas respectivas variáveis e os respectivos estados, onde os estados são dados por S11 é a saída do estágio 2.1, S01 aqui vai ser a saída desse estágio 1.1, S1 é a saída do estágio 2 e S2 é a saída do estágio 3 aqui, tá bom? Então, ela fica como entrada para o estágio 2. E observem que aqui as minhas funções de retorno, elas já foram apresentadas. Então, aqui no estágio 2.1, a minha função de retorno, ela foi definida por 375 menos 10 vezes o x21. A função do estágio 1 é 20% de x1 ao quadrado. No estágio 3 é 10% de 50 menos x3 ao quadrado. E da mesma forma eu tenho que a função de retorno do estágio 2, 600 menos 100S2 mais x2. E por fim, a do estágio 1, que é 10% de x2, tá bom? Então, observem que essa saída aqui depende de x2, que é lá do estágio anterior, tá bom? E, por sua vez, o x1 depende do S1, o S1 depende do S1, que vai depender do estágio anterior. Então, a gente tem cadeia ali, os estados encaixantes ali, para aplicar na nossa fórmula de recorrência, tá? Então, vamos ver. Então, vamos aplicar essa solução. Então, nós vamos começar aqui a fazer a nossa modelagem do problema. Então, como eu comentei com vocês, nós vamos iniciar a solução pelos estágios superiores ali, que seria o estágio 1.1 e o estágio 2.1, tá? Depois que a gente tiver resolvido esses estágios, a gente incorpora ali a gente incorpora no estágio 1
esses ramos, essa solução oriunda desses dois ramos, que seria do estágio 1 e o 2,1, tá? Então, a gente, só para lembrar a nossa anotação, então a gente vai definir a nossa F estrela ótima, do estado, que depende dos estados anteriores, né? Como sendo, então, a função de retorno daquele estágio atual, no instante t, que depende da entrada anterior, mais o ótimo do estágio ST futuro, tá? Então, a gente já vai trazer o valor do custo atual, mais o ótimo do tempo futuro ali, a nossa função de recorrência, que foi dada no nosso fluxo no caso, e a gente sempre vai considerar que o nosso custo futuro do último estágio é zero, para poder a gente ter a otimalidade de Bellman garantida e o nosso problema ter garantia de ter solução, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar com essa solução nos ramos superiores, certo? Então, eu fiz uma cópia aqui dos ramos superiores, que seria ali o estágio 2,1 e o estágio 1. Então, observem, né, que a gente tem S2,1 como entrada ali do primeiro estágio, considerando, então, esse daqui o primeiro estágio, mais à esquerda. E o S1 como entrada para o estágio 1,1. Então, a nossa variável de decisão é o x21 no estágio 2,1 e o x11 no estágio 1. E as nossas funções de retorno aqui, 375 menos 10x21 e 20% de x11 ao quadrado, certo? Então, então a gente começa sempre do último estágio, né? Então, a gente resolve o último estágio e volta para o estágio 2,1. Então, a nossa função de retorno aqui, a gente quer minimizar, já que nós queremos minimizar todos os retornos, então nós vamos escrever o problema desse estágio 1 como sendo, então a gente quer minimizar em x11, no caso, porque essa função depende de x11, como sendo, então, o mínimo dessa função. Eu vou escrever essa função aqui, que seria 20% de x11 ao quadrado. E a nossa restrição é a restrição de saída do estado, que seria, então, fazer o S01, que é a saída desse estágio, como sendo... desculpa, a saída desse estágio, na verdade, é o S11 aqui, tá bom? Aqui eu já subtraí a equação, aqui já passei ele para o outro lado. Então, fazendo a equação aqui, que a gente tem aqui o fluxo de entrada mais o fluxo, a variável de decisão está entrando, então, fazendo a equação de equilíbrio, a gente tem, então, essa relação aqui, tá bom? Então, a nossa restrição desse problema é que S01 deve ser S11 menos x11. Isso aqui foi dado no enunciado do problema, mas se não fosse, dependendo da situação, era só aplicar a equação de equilíbrio, tá? Como esse problema envolve funções polinomiais, observem que as nossas funções custo aqui são funções polinomiais. Aqui eu tenho nessa função 0,2 de x11 ao quadrado, a outra é uma função polinomial também de grau 1. Então, encontrar o mínimo dessas funções, basta aplicar cálculo diferencial. Como que a gente calcula o máximo ou o mínimo de uma função contínua? Aplica a derivada, faz a derivada igual a zero, acha as raízes da equação em que a derivada é igual a zero, e você tem os pontos de máximo e os pontos de mínimo dessa situação. Então, é isso que a gente vai fazer para resolver cada um desses subproblemas aqui, tá bom? Então, vamos continuando, né? Então, a gente viu que o nosso problema foi escrito dessa forma, eu só copiei aqui no cantinho de novo, vou repetir aqui os nossos ramos. Então, vou trabalhar com essa situação desse problema agora. Então, observem que a nossa função, ela pode ser reescrita como sendo 20% é 0,2 e o mínimo dessa função aqui. Observem que se a minha variável a minha restrição é dada por S01 igual a S11 menos X11, se eu isolar nessa restrição a variável X11, então eu tenho que X11 é igual a S11 menos S01. Então, no lugar de escrever o x11 ao quadrado, eu vou escrevê-lo em função de S11 menos S01, certo? Então, a gente tem essa nova maneira de escrever esse mesmo problema aqui, tá?
Aí eu passo com essa solução ótima aqui, eu volto para o estágio 2.1 e coloco essa solução ótima incorporada no estágio 2.1. Lembrando que no estágio 2.1, a minha função de retorno aqui é dada por 375 menos 10 vezes x2.1, tá? Então, eu vou escrever aqui, a minha solução ótima no estágio 2 vai ser aquele retorno, que eu copiei aqui em vermelho, essa função de retorno, mais o ótimo do anterior que eu acabei de determinar nessa expressão aqui. Observem que ela ainda está analítica aqui, mas daqui um pouco, com as demais soluções, vocês vão observar que em cadeia a gente vai substituindo o valor ótimo de cada estágio e a gente acaba chegando no valor numérico aqui, tá bom? Então, no estágio 2, o problema pode ser modelado como sendo f' 2.1, que depende então do estado S2.1, que é o mínimo do custo atual, mais o custo futuro do estágio 1, que a gente acabou de escrever aqui, e não esquecer que a nossa restrição é a saída igual S11 mais S21, desculpa, S11 igual a S21 mais X21. Só escrevi essa saída aqui do nosso estágio 2.1, tá? Então, eu vou aproveitar essa estrutura aqui agora e vou tentar minimizar essa situação aqui, certo? Então, observem que agora eu apenas reescrevi aqui no nosso canto superior direito a modelagem que a gente acabou de obter, certo? E vou colocar aqui também a modelagem do ótimo do estágio anterior que a gente tinha acabado de calcular. Então, só escrevi as duas expressões aqui, o f' de 1.1 e o f' do estágio 2.1, certo? Então, agora eu posso substituir esse valor ótimo que eu acabei de calcular aqui nessa expressão, certo? Então, se no estágio 2.1 a modelagem que vai me dar a solução ótima, então ela vai minimizar aquela função de retorno que a gente acabou de colocar ali, mais o ótimo do estágio anterior ou do estágio futuro, no caso aqui futuro, que a gente está voltando, então eu vou substituir aqui no lugar de f' U1 de S1, a expressão que a gente tinha calculado naquele outro estágio. Então, essa mesma expressão aqui, ela pode ser substituída por essa expressão aqui. Então, eu repeti o 375 menos 10 x21, e no lugar do f' de 1, eu vou colocar essa expressão que a gente tinha calculado, que era 0,2 mínimo em S11 e S01 de S11 menos S01 ao quadrado. Então, observem que eu só substituí o f' do estágio posterior. É basicamente a mesma coisa que a gente fazia lá nos nossos exemplos com a função proc-v. Eu estou pegando o ótimo dos estágios anteriores ou dos estágios futuros. É isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, após reescrever essa expressão aqui do estágio 2.1, para resolver essa expressão aqui agora, então a gente vai reescrever a expressão substituindo a nossa restrição. Então, observem que se a nossa restrição ela é dada por S11 igual a S21 mais X21, então, isolando aqui esse então, escrevendo aqui esse S11 aqui, no lugar desse S11 aqui que aparece nesse mínimo, então a nossa mesma função, né, o nosso mesmo modelo, que era um modelo restrito, ficou um modelo irrestrito agora, porque eu já incorporei aquela restrição S11 aqui nesse mínimo do estágio anterior que eu tinha acabado de calcular, ou seja, eu coloquei a restrição na solução ótima do estágio anterior que eu acabei de calcular. Então, agora a gente tem esse modelo aqui, né, uma função irrestrita, que a gente quer calcular o mínimo em x21, onde x21 é a variável. Eu olho para todas as outras expressões, então, como parâmetros. Então, a gente tem um problema irrestrito. Como que eu otimizo uma função irrestrita? Uma função polinomial de grau 2,
que eu quero encontrar o ponto de máximo, ou o ponto de mínimo, nesse caso o ponto de mínimo, eu quero o mínimo em x21. Então, a gente pega essa expressão, aplica a derivada, eu vou fazer aqui uma derivada parcial, deixa eu só arrumar aqui uma anotação, que eu acabei de ver que eu tenho um z aqui, e eu estou usando a notação de f. Ainda sobrou um aqui, deixa eu só arrumar isso para não confundir vocês na hora de estudar, tá bom? Então, voltando aqui, vou só substituir aquela expressão, então, que a gente quer otimizar, certo? Essa função aqui já substituída a restrição. Eu quero, então, encontrar o mínimo dessa função em x21. Então, o que eu vou fazer, para simplificar a nossa notação, é fazer uma derivada como se eu estivesse fazendo uma derivada parcial com relação a x21, já que x21 para mim é a variável. E aí eu olho para todas as outras como se fossem constantes, tá bom? Então, fazendo essa derivada e igualando a zero, então eu estou fazendo a derivada com relação a x21, igualo a zero. Resolvendo a equação resultante, eu vou encontrar quem é o x21 que determina o mínimo dessa solução. Encontrei os pontos críticos dessa solução, tá bom? Então, para vocês matarem a saudade lá dos cálculos, tá? Então, vamos lá. Então, se a gente vai derivar essa relação aqui com relação a x21, então, 375, a derivada de 375, a derivada da constante, que é nula. A derivada de menos 10x21 com relação a 10x21 vai dar o menos 10, certo? Porque, deixa eu só ver o que eu escrevi. Acho que aqui sobrou um errinho de digitação, vou arrumar, ó. Aqui não tem esse x21, eu copiei e colei. Deixa eu arrumar isso aqui. Aqui sobrou só o 10, tá bom? Copiei e colei, sobrou. Vamos lá, a gente vai arrumando aqui. Paciência. Certo? Então, a derivada de 375 vai dar 0, a derivada de menos 10x vai dar menos 10, 0,2, a derivada disso daqui, observem que isso aqui é uma relação entre parênteses ao quadrado. Então, como que a gente deriva? Cai o 2, regra da cadeia. Tira 1 lá da potência, vezes a derivada do de dentro com relação a x21, que vai dar 1. Então, a derivada de tudo isso aqui com relação a x21 é 1. Então, caiu 2 aqui, tá 2 menos 1, certo? Apliquei a regra da cadeia aqui nessa derivada. Então, agora, trabalhando um pouquinho essa equação, eu trabalho esse menos 10, passo ele lá para o outro lado, passo esse 0,2 que está multiplicando todo mundo, passo dividindo, vai ficar 10 dividido por 0,2, que vai dar 50, certo? E esse 2 que estava multiplicando ali, observe que tem duas vezes o mínimo ali que caiu, né, do 2 dali, tá? Então, esse 2 aqui, ele passa dividindo para o outro lado, então aquele 50 ali vai virar um 25. Então, observem agora que a minha expressão lá do problema que eu tinha para minimizar, ele caiu, então, na minimização desse outro problema aqui, dessa situação aqui. Então, eu vou utilizar aqui, já isolando o valor de x21, tirando o mínimo desse aqui também, aplicando a derivada de novo. Eu tenho ali que o meu x21 foi dado, então, por 25, menos o mínimo dessa expressão aqui, tá? Ou já substituindo lá naquela expressão da restrição anterior, tá? Ou seja, eu posso falar, então, que o meu x21 é uma variável que depende de o S21 e depende do S01. Então, só escrevi diferente aqui, ó, o meu x21, que depende de S21 e S01, é igual a 25 menos S21 menos S01. Agora, essa expressão aqui, a gente vai utilizar, então, para resolver o problema para o estágio 1, tá bom? Então, aqui eu só substituí o valor ótimo que eu determinei aqui naquela expressão grande que a gente tinha, né? Lembrando que a nossa expressão era dada por essa expressão aqui que dependia do x21. Então, eu encontrei o ponto crítico e vou substituir na minha função aqui, tá bom? Então, substituindo o valor que eu acabei de encontrar de x21 no passo anterior, né? Volto aqui só para vocês verem, ó, essa expressão aqui que a gente acabou de determinar, eu vou substituir naquela função que eu queria minimizar do estágio 2,1 ali, tá bom? Então, no lugar do x21, eu coloco o x21 ótimo que eu acabei de calcular.
Aqui eu só vou fazer, então, trabalhar a equação, vai ficar 10 vezes o 25, menos o 10 vezes essa outra expressão, que vai dar 250, que eu consigo trabalhar com esse 375, sobram 250, certo? E aqui também eu tenho algumas expressões que vão se cancelar, né? Vai cancelar o S21 com esse S21, vai cancelar também o S01 com o S01 e vai sobrar 25 aqui, tá bom? Então, vai sobrar esse 25 ao quadrado. E aqui, após a multiplicação desse 0,2, esse 25 sobrou. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Aqui eu só preservei. Opa, passei rápido aqui. Aqui vai dar aquela mesma conta, 25 ao quadrado com esse 0,2. Deixa eu só ver essa continha aqui, como que vai ficar. Ou seja, eu já fiz essa, eu já acompanhei, já agrupei todos esses termos aqui. Então, eu vou fazer 25 ao quadrado vezes 0,2. Isso aqui vai ficar em um número, transforma aqui, já juntando com 375 menos o 250, vai dar esse 250 aqui. Ou seja, então eu encontrei o ótimo lá para o estágio 2,1, tá? Então, nesse ponto aqui, a gente terminou o fluxo serial superior, né? Então, a gente resolveu o fluxo superior. E agora, com esse resultado ótimo, a gente já pode aplicar no estágio 1, né? Então, a gente volta para o ramo inferior aqui no estágio 1, certo? Então, eu tinha encontrado, observem que a gente encontrou o ótimo desse, voltou e encontrou o ótimo desse aqui, tá? Então, agora a gente tem essa situação como um todo, e a gente vai voltar agora para o estágio 1, olhando então o x1 como função do S1 e o S01, onde o S01 vai incorporar o ótimo do estágio anterior ali, porque ele depende do S11, tá? Então, a gente leva em cadeia esse fluxo serial ótimo que a gente acabou de determinar aqui, tá bom? Então, aqui nesse estágio 1, observem que agora a minha função a ser otimizada é o 10% de x2, certo? Então, a minha função é o 10% de x2, e eu vou trazer como ótimo aqui do estágio anterior o f que entrou lá no S21, tá? Então, ele depende dessa entrada S21, certo? Então, esse fluxo ótimo aqui que a gente colocou, ele vai entrar aqui. Então, eu vou colocar assim, tá? E a nossa restrição é o x1 igual a S1 mais S01, que é essa expressão aqui, né? Então, já substituindo o F estrela 21 que a gente acabou de calcular, ele está anotado aqui novamente no canto superior direito, aqui com essa bordinha em vermelho. Então, já substituindo essa expressão do ótimo lá do F21, a gente substitui aqui, então, essa expressão que a gente acabou de calcular, né? A gente reescreve essa situação aqui. A gente reescreve essa situação aqui, certo? Então, eu posso escrever, então, esse 10% de x1 ao quadrado como sendo 0,1 e já incorporando, né, a restrição. Então, se a restrição é x1 igual a S1 mais S01, então eu vou colocar esse x1 aqui do valor da restrição, e aí eu transformo esse problema em um problema irrestrito também, certo? Então, incorporando o x1 como sendo S1 mais S01 aqui, eu reescrevo o F estrela ótimo. Observem que eu coloquei aqui o ótimo do estágio 1 mais o estágio 2,1. Então, observem que na minha anotação aqui, eu coloquei que eu estou calculando o ótimo do estágio 1 mais o ótimo do estágio 2,1, que foi o que eu calculei agora ainda há pouco, tá bom? Então, essa é a nossa expressão a ser otimizada. A gente aplica basicamente o mesmo raciocínio do anterior, né? Que a gente tem uma função polinomial a ser otimizada e restrita. Então, a gente aplica a derivada parcial, acha o ponto crítico igual a zero, toma esse ponto crítico e volta a substituir na função original, certo? Então, é isso que a gente passa a fazer agora, né? Então, após aplicar essa derivada aqui, então a gente tem igualar a zero, resolvendo, a gente tem como solução
o S01 igual a 50 menos x1, tá? Então, observem que aqui você tem, como você está derivando com relação a S01, cai o 2, tira 1, a derivada de dentro é 1, e esse resto aqui tudo vai para zero. Então, observem que esse resto aqui não depende do S01, então tudo vai para zero, certo? Então, isso aqui, igualando a zero, você tem como solução, então, o S01 como sendo 50 menos S1, certo? Então, é a solução ali daquele caso ali. Então, a gente substitui agora essa expressão, esse ótimo obtido na solução, na função original. Então, substituindo esse carinha aqui em S01 na nossa função original e já trabalhando os cálculos necessários, essa expressão aqui, substituindo essa variável ótima obtida, pode ser escrita, então, como sendo 10 S21 mais S1. Então, ficou uma expressão bem simples aqui. Então, agora que a gente tem resolvido o estágio S1, então agora a gente passa para o, desculpa, estágio 1, né, não S1. Então, agora que a gente tem o ótimo do estágio 1, a gente passa para o estágio 2, e no estágio 2 a gente toma, então, esse custo com aquele ótimo obtido que a gente acabou de determinar ali, tá? Então, no estágio 2, né? No meu estágio 2 aqui, esse aqui que eu vou resolver agora. Então, o ótimo desse estágio 2, ele é o ótimo do 2, mais o ótimo do 2,1 que a gente tinha acabado de calcular, que é o ramo superior, a gente não pode esquecer ele, tá bom? Então, eu substituo aqui a minha função custo, a minha função atual de retorno, que é 600 menos 100 S2 mais X2, certo? Então, eu substituí aqui. Mais o ótimo do posterior que eu acabei de calcular e já vou substituir aqui. A gente tinha acabado de calcular que o ótimo era dado por 10 S21 mais S1. Então, já substituindo aqui essa expressão ótima. E a restrição nossa nesse caso é dada por S1 igual a S2 mais X2. Então, eu vou colocar essa restrição aqui. E aí, da mesma forma, a gente já substitui essa restrição S1 na nossa função objetivo, transforma esse problema restrito em um problema irrestrito, faz a derivada igual a zero e acha a raiz, certo? Então, já substituindo o S1, após trabalhar, a gente tem essa expressão aqui, né? Então, aqui eu já coloquei o S1, que vai ficar em função de S2 e x2, então agora observe que trabalhando esse 10x2 que aparece aqui com esse x2, vai aparecer esse 11 aqui, tá? E agora a gente tem então um problema irrestrito de novo para resolver. Deriva igual a zero, agora em relação a x3, porque eu quero o mínimo em x, deixa eu só reparar aqui se é x2 ou x3, porque eu coloquei x2 aqui em cima, x3 aqui embaixo. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para ver qual é o correto. Então, retomando aqui, foi só um erro de digitação mesmo, o meu mínimo é em x2, certo? Então, em x2 aqui é o meu mínimo, tá? E eu já substituí o ótimo do estágio que a gente acabou de calcular no estágio futuro aqui, certo? Então, substituindo, trabalhando, substituindo essa restrição, a gente tem um problema irrestrito, e a gente quer o ótimo na variável x2 aqui nesse caso. Então, a gente deriva isso aqui com relação a zero, acha a raiz e substitui nessa expressão, certo? Então, a gente tem ali como solução, depois vocês verifiquem, deriva igual a zero, x2 igual a zero. Ou seja, substituindo x2 igual a zero naquela expressão, posso até colocar ela aqui de novo, para a gente comparar. Acabei de colar ela aqui. Só para ficar aqui, certo? Para a gente observar, né? Então, substituindo aqui esse ótimo aqui, aquele x2 que a gente acabou de determinar, eu acho que eu tinha que copiar a outra agora, né? Não essa. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Não era essa aqui. A gente acabou de calcular o ótimo, foi essa. Eu tava com ela copiada errada. Essa aqui, certo? Foi o ótimo que a gente acabou de determinar. Acho que assim já dá para ver. Pronto. Isso. Acho que eu consigo diminuir um pouquinho a letrinha aqui.
Não foi? Agora foi. Só para não ocupar muito espaço aqui da tela. E aí, continuando, desculpa interromper, certo? Então, substituindo aqui esse x2 igual a zero, que foi a solução disso aqui, né? A nossa F2 mais o 2,1, ela pode ser escrita, então, como essa expressão, 600 menos 90S2 mais 10S21, ou seja, ela depende tanto de S2 quanto de S21, certo? E aí, agora a gente pode voltar, então, para o último estágio do ramo inferior, que é o estágio 3, agregando agora esse ótimo. Então, agora, eu não copiei aqui, mas eu vou conseguir copiar. Deixa eu colocar aqui, só para a gente verificar essa imagem um pouquinho melhor, para a gente enxergar o que está acontecendo. Vou diminuir essa letrinha e vou colar essa figurinha aqui, nem que eu diminua ela um pouquinho de tamanho, mas só para a gente enxergar o que a gente já fez e o que a gente ainda precisa fazer, certo? Então, aqui a gente já resolveu o 1, resolveu o 2. Agora que a gente resolveu o 2, a gente resolve esse estágio 3 aqui. Então, observem que esse ótimo do estágio 3, ele depende não só do estado do S3, do X3, do estágio 3 aqui, mas ele depende daquela entrada 2,1 lá, que está lá no ramo superior. Todos eles estão levando esse S2,1 aqui, que é esse parâmetro de entrada do ramo superior, né? Então, a nossa função aqui no estágio 3, observem que é 10% de 50 menos x3 ao quadrado. Então, aqui, ó, 10%, já substitui o 0,1, 50 menos o x3 ao quadrado. Mais o ótimo do anterior, que foi o que a gente acabou de calcular, certo? Então, aqui eu já coloquei o ótimo do anterior e já agreguei a restrição também. Aqui eu já fiz um pouquinho mais rápido. Eu já agreguei a restrição S2 igual a S3 mais x3, certo? Que a gente acabou de calcular do anterior. Já substituí o ótimo do anterior aqui e já substituí a restrição e já transformei meu problema num problema irrestrito. Então, observem que aqui eu já pulei algumas etapas, mas depois vocês conseguem escrever isso, tá bom? Então, da mesma forma que a gente fez, a gente transformou então num problema irrestrito. Eu faço a derivada parcial com relação agora a x3, agora sim a x3, lá no anterior estava digitado errado, né? Derivo isso daqui com relação a zero, acho o ponto crítico, que vai me dar a solução x3 igual a 500. E substituindo o x3 na função objetivo, a gente tem então que o ótimo do estágio 3 é dado por 10S21 menos 90S3 menos 24.150. Essa aqui é a nossa solução ótima, tá? Então, agora, dependendo dos valores que estiverem assumindo ali a entrada S21 e a entrada S3, eu não conheço. Observem que ficou em função de S3, que é a minha entrada anterior aqui. Então, observem que quando eu amarro esse S3, que em geral nos problemas essa variável inicial ela é dada, então você já tem esse valor aqui parametrizado, então você já passa a conhecê-lo. E da mesma forma, em geral, aqui no início do ramo superior, esse S21, que é o estágio 0 desse ramo, esse valor também já é dado, já é parametrizado, certo? Então, quando você conhece esse valor e conhece, essa entrada, né, do ramo superior e essa entrada do ramo inferior, então, na verdade, você vai estar com a sua solução ótima como um todo, porque a sua solução ótima aqui, ela ficou dependendo apenas dessas duas entradas aqui, que eu deixei genéricas aqui, porque elas não nos foram dadas, mas em um problema, em geral, essas variáveis serão conhecidas, tá bom? E aí, só para sintetizar, então, como que ficou o nosso problema como um todo, então, aqui no terceiro estágio, a nossa saída é o x3, solução de x3 é igual a 500, eu já conheço essa solução, e eu tenho como entrada ótima o S3 igual
ao parâmetro que vai ser dado ali, tá? Então, a minha entrada ótima é o S3 e a minha decisão obtida é o X3. Então, volto para o estágio anterior com o X3 igual a 500, eu tenho como entrada ótima o S2 igual a S3 mais o valor de X3, então observe que o valor de X3 a gente colocou igual a 500, então substituindo aqui, mais 500, certo? Já no estágio no S21, a gente viu então que a decisão ótima dependia do S21 e do S3, depois vocês voltem lá para dar uma checada, então era dada por essa expressão aqui. E a gente tem como entrada ótima o S21, certo? Então, o S21 que vai dar essa entrada ótima. Então, a gente passa para esse ótimo aqui no estágio S1, substituindo, então, essa expressão, a gente tem que o X1 é dado por 10, por 1025, certo? E como a saída desse estágio aqui é S1 igual a S01 mais X11, já substituindo o valor de X11 aqui nessa expressão, então a gente tem o S11 como sendo esse resultado aqui, certo? E aí, voltando para o estágio 1, que agora a gente já tem todos os ótimos em cadeia aqui, a gente agrega aqui, então, o X1 vai ser dado, então, pela soma de S1 mais o S01, que vai ser, então, igual a 50, onde o S1 é dado por S3 mais 500, e o S3 é, então, a entrada ótima lá do ramo inferior, tá? Então, a partir do momento que o S21 e o S3 for dado, você já tem todos esses parâmetros aqui conhecidos, tá bom? Então, eu finalizo aqui esse exemplo que eu coloquei para vocês. Eu não vou fazer esse exemplo em planilhas, tá? Eu vou fazer ele só de forma analítica. Eu queria mostrar para vocês a ideia, então, de como é resolver um fluxo que considera fluxos paralelos, ou seja, mistura de fluxos que não são apenas seriais, tá bom? Então, é assim que a gente vai tratar. Eu deixo aqui como um exercício para vocês brincarem um pouquinho. Ele tem uma estrutura bem parecida com o exemplo que a gente considerou agora. Esse é um exercício do Collin também, tá? Da seção de exercício de programação do capítulo 17 do Collin. E você tem aqui, né, só que aqui, ao invés de ter duas entradas não conhecidas, como a gente acabou de considerar, a gente tem apenas uma entrada não conhecida, tá bom? Então, a gente tem aqui apenas o S3, que é uma entrada não conhecida. Então, a ideia aqui seria também começar resolvendo no estágio 1, só que para isso a gente precisa resolver o estágio 1.1 e o estágio 2.1. Então, resolvam primeiro o estágio 1.1, o estágio 2.1, certo? Com esse resultado aqui, você consegue resolver o estágio 1, volta ao estágio 2 e volta ao estágio 3. Você vai ter, então, resolvido esse problema, tá? Então, a dica aqui é começar resolvendo o problema nos estágios 1.1 e 2.1, que foi o que a gente fez aqui, tá bom? Então, eu finalizo aqui. Até a próxima, pessoal!